Vai para Cuba! É uma sugestão de viagem muito utilizada em debates políticos acalorados. Existem pessoas que de fato vão, e outras que não querem nem passar por perto. Hoje, nós vamos falar sobre um dos países mais controversos do século XX. Mais especificamente, tentando responder a pergunta: como Cuba se tornou um país comunista? Nós vamos tentar fazer isso olhando para o passado e para o presente dessa ilha no meio do Caribe. Eu sou Victor Alexandre e fica comigo que começa agora um História em Fontes. Falar sobre Cuba não é uma tarefa fácil. Quando se busca conteúdo, é preciso fazer um bom filtro, porque por vezes dizem que é o melhor lugar do mundo para se viver e por outro lado que é o pior lugar do mundo. Com esse podcast, eu pretendo te ajudar com essa questão. A minha ideia é fazer uma análise segura baseada nos processos históricos e não em paixões políticas. Além disso, eu preciso começar por Cuba, porque eu pretendo fazer uma série com alguns países da América Latina e é essencial começarmos por Cuba e no final do episódio você vai entender o porquê. Para respondermos essa pergunta, que dá nome ao episódio, precisamos voltar algumas décadas para entender o panorama desse país de uma forma mais ampla. Vamos voltar para 1898. Cuba era uma colônia espanhola e foi o último país a conquistar sua independência da coroa. Essa independência ocorreu em uma guerra hispano-americana, ou seja, Cuba aliada aos Estados Unidos contra a Espanha. Depois de muito sangue derramado, a Espanha perde a guerra e o domínio daquele território, e os Estados Unidos declaram Cuba independente. Aqui, atenção para o detalhe, foram os Estados Unidos que declararam Cuba independente. Eu acho que para uma compreensão maior desse episódio, você precisa voltar lá no episódio número 3, chamado Mito Americano, onde você vai entender um pouco mais sobre a política externa dos Estados Unidos. Após declararem Cuba independente, os Estados Unidos continuaram a tutelar a política cubana, deixando generais no comando da política caribenha. Os Estados Unidos, no início dos anos 1900, já eram uma potência econômica e política. E após declararem a independência de Cuba, no ano de 1902, elaboram a Emenda Platt. Essa emenda foi vinculada à Constituição cubana e dizia o seguinte, abre aspas, que o governo de Cuba permita que os Estados Unidos exerça o direito de intervir no sentido de preservar a independência de Cuba, manter a formação de um governo adequado para a proteção da vida, a propriedade, a liberdade individual, que, a fim de auxiliar os Estados Unidos a sustentar a independência cubana e para proteger a população dali, também como a sua própria defesa, o governo de Cuba deverá vender ou alugar terras aos Estados Unidos necessárias para extração de carvão para linhas férreas ou bases navais em certos locais especificados de acordo com o presidente dos Estados Unidos. Fecha aspas. Você entendeu o que eu acabei de ler? Os Estados Unidos fizeram uma emenda na Constituição cubana dizendo que eles, os Estados Unidos, tinham o direito de intervir em Cuba sempre que achassem necessário. E para auxiliar os Estados Unidos a manterem Cuba livre, o presidente americano poderia escolher as terras no território de Cuba que eles seriam obrigados a vender ou alugar essas terras para os Estados Unidos. Toda essa influência norte-americana no país recém-liberto fez crescer o sentimento anti-americano, que anos depois seria usado para deflagrar uma revolução. Cuba e Estados Unidos desde sempre tiveram relações ambíguas. O historiador Luiz Fernando Ayerbe nos mostra que por volta dos anos de 1930, Cuba abastecia 59% do mercado de açúcar dos Estados Unidos, que contribuíam, por outro lado, com 54% das importações cubanas. Em 1959, Cuba passou a exportar 33%, mas em compensação, as compras dos Estados Unidos subiram para 75% do total. Um personagem que eu preciso apresentar para vocês antes de partir para a Revolução de fato é Fulgêncio Batista. Batista, após um golpe em 1933, se autonominou chefe das Forças Armadas com patente de coronel.
E uma de suas estratégias políticas era eleger presidentes com que ele pudesse controlar. A população cubana chamava esses presidentes de fantoches, pois quem mandava de fato era Batista, e ele atendia interesses dos Estados Unidos na ilha. Foi apenas em 1940 que Batista assumiu de fato como presidente e o seu cargo terminou em 1944. Ao final de seu cargo, Batista foi para os Estados Unidos, onde só voltou a Cuba em 1952 para disputar novamente a presidência. Batista estava sofrendo uma derrota eleitoral, e ao liderar um golpe militar, ele antecipa a eleição e se, entre aspas, elege e toma diversas medidas autoritárias, como, por exemplo, suspender a Constituição de 1940, que ele mesmo fez, e retirar liberdades políticas. Batista se instala como um ditador até 1959, o ano marcado pela Revolução Cubana. No primeiro bloco, eu busquei te mostrar como era o cenário geral de Cuba, sua, entre aspas, independência manca, as relações econômicas entre Cuba e Estados Unidos e a conturbação política em que o país sempre viveu. Como eu disse anteriormente, a Emenda Platt e a forte intervenção dos Estados Unidos em Cuba fizeram crescer o sentimento anti-americano e movimentos de guerrilhas que cresciam na primeira metade do século XX tentavam mostrar uma proposta nacionalista ao cenário que se encontrava. Uma dessas lideranças nacionalistas foi Fidel Castro, que juntamente com seu irmão Raul Castro foram os líderes de diversas tentativas de tomadas de poder dos presidentes que não governavam seguindo os interesses do povo cubano, segundo eles. Um caso importante foi em julho de 1953, no meio da ditadura batista, como falei no bloco anterior. O grupo liderado por Fidel tenta fazer o assalto ao quartel de Moncada, tendo como objetivo roubar armas para fortalecer a guerrilha, para então tentarem derrubar a ditadura vigente. Porém, foi um fracasso. Diversos combatentes morreram e aqueles que não conseguiram fugir foram presos, julgados e exilados no México. Dentre esses presos estava o Fidel Castro. Fidel era advogado, então ele fez a sua própria defesa, que ficou muito conhecida como seu primeiro discurso público, que foi chamado de, abre aspas, a história me absolverá, fecha aspas. Nessa prisão no México, Fidel conhece o Ernesto Che Guevara, uma figura muito importante para a Revolução Cubana. Já em 1956, Fidel, Che Guevara e Raul arquitetam um plano para iniciarem um movimento guerrilheiro para derrubar a ditadura batista. Em 58, a guerrilha começa a entrar em confronto numa região de Cuba chamada Sierra Maestra. O objetivo desses ataques era enfraquecer o poder de Batista. Para chamar a atenção das autoridades, as guerrilhas promoveram diversos sequestros. Um deles ficou muito famoso porque eles sequestraram um piloto de Fórmula 1 chamado Juan Manuel Fangio. Esse movimento começou a ganhar apoio dos camponeses locais, porque diversas terras de Cuba eram seções do agronegócio americano. Em 1º de janeiro de 1959, a guerrilha consegue tomar a capital Havana e Fulgêncio Batista foge. É declarada então a Revolução Nacionalista de 1959. A partir daí, é formado um governo que se pauta por atender os interesses do povo cubano. Em 1961, Fidel Castro se torna ministro do governo e promove diversas mudanças, como, por exemplo, a alfabetização de toda a ilha, reforma agrária, nacionalização da economia e por aí vai. Gente, é importante eu falar aqui que, por enquanto, essa revolução não tem um caráter socialista soviético. Calma, que ainda tem mais história. Em 1961, ocorreu uma reunião da Conferência dos Estados Americanos, onde nessa reunião, os Estados Unidos expulsam Cuba desse bloco. Cuba, então, é buscar apoio de quem? Cuba
vai buscar apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parabéns, você acaba de ganhar R$1 milhão. Quanto mais Cuba e a União Soviética se alinham, mais os Estados Unidos tentam derrubar a Revolução Nacionalista que se instalou em 59. A primeira grande derrota dos Estados Unidos foi uma tentativa de invasão da Baía dos Porcos, no sul de Cuba, em uma ofensiva com paramilitares anti-Fidel, apoiados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Foi nesse conflito que, para garantir a continuidade da proteção de seu regime, Fidel Castro declara que a partir dali Cuba era um país comunista. E é criado então o Partido Comunista em Cuba e a entrada oficial no bloco soviético. Para tentar sair do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, Fidel assina um acordo com Nikita Khrushchev para a instalação de mísseis nucleares em solo cubano. Esse movimento foi o mais tenso da Guerra Fria, porque já existia na Turquia instalações americanas de mísseis nucleares apontados para a União Soviética. Depois de 13 dias de conflitos e tensões, Estados Unidos e União Soviética assinam um acordo onde os mísseis nucleares de Cuba e Turquia seriam retirados e os Estados Unidos não tentariam mais invadir Cuba para retirarem Fidel do poder. Em geral, essas foram as circunstâncias que permitiram que ocorresse a Revolução Cubana. E no início do programa, eu disse que eu precisava começar a falar de Cuba para só depois falar de outros países da América Latina. E o motivo é que na segunda metade do século XX, o mundo estava mergulhado na Guerra Fria, com os Estados Unidos e União Soviética brigando por poder e influência global. O fato de Cuba ter alianças com a União Soviética e estar tão próxima geograficamente dos americanos fez soar um sinal de alerta, e a política externa americana se volta fortemente para os países mais ao sul, inclusive o Brasil. Foi muito comum, inclusive, em manifestações populares que precederam o golpe civil-militar de 64, pessoas portando faixas que diziam, abre aspas, o Brasil não será uma nova Cuba, fecha aspas. Inclusive eu vou deixar aqui linkado no programa essa foto que eu estou me referindo. Esse tipo de manifestação é influência direta da Revolução Cubana e de suas consequências. Eu espero que você tenha gostado desse programa e entendido como esse período foi complexo e conturbado. A continuação do meu comentário sobre esse país irá se misturar com 2 indicações para você pesquisar mais sobre esse tema e estão relacionados a Cuba hoje. Uma pessoa que ficou muito famosa nos anos 2000 foi a cubana Ioni Sanches. Ioni alcançou fama porque ela alimentava um blog desde 2007 que tentava mostrar como era a realidade do povo de Cuba. Porém, Cuba sempre foi um país fechado e a internet também era controlada e limitada. Ioni se autodeclarava uma blogueira cega pelas dificuldades de acessar a internet e se fazer ouvida. Ela foi eleita pela revista Times em 2008 como uma das pessoas mais influentes do mundo. E hoje, as postagens de Ioni foram publicadas em um livro chamado De Cuba com Carinho. Eu vou deixar aqui linkado na descrição o link para esse livro, para você poder ler, para você comprar. É muito legal. A Ioni, ela relata nas suas postagens, nas suas crônicas, como é a vida de fato dos moradores de Cuba. Então, se você quiser saber, você vai ter que ler. Cuba é um país que deixa a gente com muitas dúvidas. Sempre ficamos com o pé atrás com informações que vêm de lá. Por isso eu quero te indicar mais um livro, que chama Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução. Esse livro é fruto de pesquisa de algumas universidades brasileiras e foram enviados para Cuba historiadores, economistas, cientistas políticos, sociólogos, para pesquisarem Cuba hoje. O livro todo é baseado em perguntas a serem respondidas, como por exemplo, Cuba é uma democracia? Existe machismo, homofobia e racismo em Cuba? Como a juventude se relaciona com a revolução? Ao todo, são 22 capítulos, perguntas, que os pesquisadores nos mostram. Esse livro é muito bom e se liga na sinopse dele, abre aspas.
Leitura obrigatória para quem, frente a Cuba, reage com equilíbrio, sem o reacionarismo anticomunista dos que veneram o capitalismo, nem o esquerdismo infantil e dogmático de quem considera a Revolução Cubana um paraíso na Terra. Um terceiro livro que eu quero indicar é um livro chamado A Revolução Cubana, do autor Luiz Fernando Ayerbe. Esse foi o livro usado para basear o conteúdo desse programa. E claro, também indicando 2 filmes, Poderoso Chefão, Parte 2 e X-Men Primeira Classe. Ambos os filmes eles tocam um pouco na temática cubana. O Poderoso Chefão ele vai mostrar como a máfia nos Estados Unidos e Cuba, o governo de Cuba, estavam muito ligados. Já o filme X-Men Primeira Classe vai mostrar justamente a crise dos mísseis, o fato que eu comentei a respeito da Guerra Fria. Esse podcast e esse programa têm como objetivo compartilhar com vocês o conteúdo que recebemos de nossos professores no curso de História. Eu espero muito que você tenha gostado desse programa. Eu gostaria que você comentasse a sua opinião. Caso você queira uma segunda parte que contemple o regime ditatorial dos irmãos Castro, comenta aqui que a gente vai estudar sobre isso. Você pode nos ajudar contribuindo com o podcast através do PicPay e compartilhando com seus amigos ou nas redes sociais. Siga o @História em Fontes no Instagram. Nos vemos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!